A história profunda da Terra não representa uma mera variação gradual do nosso estado atual, mas sim uma sucessão de regimes planetários qualitativamente distintos. É exatamente isso. Se nós pudéssemos viajar no tempo para a Terra do passado, encontraríamos planetas completamente diferentes, com ambientes físicos e biológicos que seriam alienígenas mesmo para nós. Ao longo de bilhões de anos, mudanças extremas na composição da atmosfera, na intensidade da radiação e nos ciclos geoquímicos produziram realidades que seriam irreconhecíveis e radicalmente inóspitas para qualquer observador moderno. E o pesquisador Minoru Ojima sintetiza perfeitamente essa realidade. Ele afirma o seguinte: há 1 milhão de anos, a Terra deve ter sido completamente diferente da Terra que conhecemos hoje. Há 3 ou 4 bilhões de anos deve ter sido tão diferente que talvez fosse melhor considerá-la outro planeta. Essa observação fantástica explicita o princípio central da nossa análise de hoje. A Terra não é apenas antiga, ela passou por estados ambientais tão profundamente distintos que constituiu, na prática, múltiplos mundos diferentes ao longo da sua existência. Seção 1. As primeiras terras inóspitas. Vamos entender o que isso significa. Existe um verdadeiro abismo entre o mundo em que vivemos e essa primeira configuração planetária. Hoje, nós desfrutamos de uma atmosfera com cerca de 21% de oxigênio livre. Mas no Adiano e no início do Arquiano, o oxigênio livre era totalmente ausente. Zero. Além disso, a intensidade da radiação na superfície era simplesmente brutal, e a atividade geotérmica, impulsionada por um planeta que ainda estava em intenso resfriamento, moldava uma paisagem vulcânica caótica. É algo muito diferente da estabilidade geológica relativa que nós conhecemos hoje. O ponto crucial aqui é que, devido a essa ausência inicial de oxigênio livre e a essas condições extremas, a superfície terrestre funcionava realmente como um outro planeta. A sobrevivência humana nesses éons exigiria sistemas artificiais de suporte à vida. Imaginem só, se nós fôssemos transportados para lá agora mesmo, precisaríamos de equipamentos análogos a trajes espaciais modernos apenas para dar um simples passo na superfície do nosso próprio planeta. Não haveria chance alguma de sobrevivência sem isso. Vamos examinar como isso tudo se desenrola cronologicamente. Observando a sucessão dessas configurações planetárias, nós saímos de um ambiente tóxico e vulcânico há 4 bilhões de anos no Adiano, passamos para oceanos anóxicos e tapetes microbianos no Arquiano e então damos um salto maciço no tempo para chegarmos a cerca de 500 milhões de anos atrás, na Era Paleozoica. E o que os dados nos mostram com clareza é que cada uma dessas paradas no tempo não é apenas o mesmo planeta com um clima ligeiramente diferente. Não, são regimes inteiramente distintos. Seção 2. O mundo paleozoico alienígena. O que é fascinante sobre o Paleozoico é como a biosfera, a atmosfera e a disposição geomorfológica diferiam substancialmente das atuais. Os sistemas ecológicos operavam sob regras visuais e biológicas totalmente diferentes. Nós vimos oceanos dominados por artrópodes, como os famosos trilobitas. Testemunhamos flutuações dramáticas nas concentrações de oxigênio atmosférico e, eventualmente, a progressiva colonização do ambiente terrestre, que ocorreria de forma massiva durante o período Devoniano. Períodos Ediacariano e Cambriano e o aparecimento das primeiras linhagens. Destaca logo de cara as características fascinantes da fauna ediacarana. Temos primeiramente a Kimberella, cuja possível simetria bilateral levanta discussões profundas sobre sua ligação com os moluscos. Depois, a Dickinsonia, que não apresenta uma simetria cruzada verdadeira, mas sim um arranjo de isômeros escalonados. Os dados indicam que esse organismo se deslocava lentamente para absorver os espessos tapetes de algas cianofícias. E claro, o Tribradium. Esse chama atenção por algo absurdamente incomum no reino animal, a sua rara simetria trilateral. Trata-se de uma anomalia estrutural cujo sucesso prático continua rendendo muito debate. Toda essa tranquilidade no fundo do mar sofreu um impacto mecânico avassalador com os vermes do grupo Priapulida, que eles tinham uma probóscide reversível e letal, cheia de projeções e flagelos, garantindo uma predação voraz. O mais impactante aqui é o efeito ambiental que eles causaram. Ao escavar tocas continuamente em forma de U, eles geraram uma severa bioturbação no substrato oceânico. Isso basicamente destruiu os tapetes microbianos carnosos, causando o que podemos chamar de uma extinção em massa precoce. Quando passamos para o Cambriano, a complexidade morfológica atinge níveis altíssimos. A Marrella splendens se destaca com apêndices birramosos muito eficientes e até marcas raras de hemolinfa. Já o Opabinia é pura estranheza anatômica, ostentando 5 olhos voltados para cima e uma longa probóscide com uma garra na ponta. No topo da cadeia alimentar reinava o Anomalucaris, com seu aterrorizante aparelho bucal radial. E a Alocigenia,
Bom, a cabeça globular delas gerou um debate meticuloso só para descobrir a orientação correta do corpo em relação aos seus pares de pernas e espinhos defensivos. Para entendermos o quão alienígena era esse sistema ecológico, basta comparar os predadores de topo dos oceanos modernos com as formas de vida do Cambriano, lá no início do Paleozoico. Em vez de tubarões ou orcas, os mares eram dominados por predadores como o Anomalocaris. Com cerca de 1 metro de comprimento, esse animal apresentava formidáveis apêndices frontais em forma de garras, grandes olhos pedunculados incrivelmente complexos e uma boca circular trituradora composta por placas radiais. Uma verdadeira maravilha anatômica que surgiu para reinar nestes oceanos primitivos. 2. Ordoviciano e Siluriano. Expansão predatória e as formas ágnatas. Entre os grandes caçadores dessa fase, linhagens completamente opostas disputavam a biomança marinha. De um lado, o Megalograptus exibia pedipalpos supercomplexos, numa convergência anatômica fantástica com os aracnídeos amblipígios de hoje. Em águas abertas, o domínio era do Cameroceras. Nada de predação rasteira. Tratava-se de um gigantesco cefalópode ortocone com uma concha que chegava a 4 ou 5 metros de comprimento. A biomecânica dele sugere que caçava e flutuava quase na vertical perto da superfície. Um sucesso morfológico imponente. Olhando para os peixes sem mandíbula, os ágnatos silurianos, as configurações cranianas revelam inovações vitais. O Sacabambas pis, por exemplo, tinha uma forma anterior bem rígida, parecendo uma caixa quadrangular oca. O quilíneo desenvolveu um focinho afinado e pontiagudo, enquanto o Butchaspis era achatado dorso-ventralmente para otimizar o seu nicho. Mas o ápice defensivo fica com o Poraspis, que contava com escamas em mosaico na cauda, uma armadura dérmica formidável e projeções ventrais afiadas que operavam exatamente como dentes cortantes. A biologia terrestre atinge um marco decisivo com o Pneumodesmus, que é o registro mais antigo e claro que temos de um miriápode. A combinação de cutículas espessas e espiráculos respiratórios foi um salto gigantesco, garantindo a capacidade de respirar ar diretamente, fora da água. Essa característica fundacional coloca o Pneumodesmus bem na base da vida terrestre, surgindo exatamente antes da separação entre quilópodes e diplópodes. 3. O período devoniano. Gigantes, armaduras e as linhagens de tetrápodes. No meio marinho devoniano, o gigantismo se consolida com o Jaekelopterus. Há um consenso absoluto entre os autores sobre as proporções intimidadoras dessa criatura. Como predador pelágico de topo, esse euriptérido gigantesco alcançava facilmente as dimensões de um crocodilo atual. O diferencial anatômico dele eram as garras preênseis altamente especializadas, um design letal perfeito para pinçar e desmembrar presas com uma eficácia brutal. O Taxon Dunkleosteus traz à tona um dos debates mais cativantes. A questão central é como os tecidos se organizavam sobre aquelas imensas placas ósseas cortantes. De um lado, discute-se se essas autênticas guilhotinas cranianas ficavam constantemente expostas ao ambiente aquático. De outro, modelagens recentes indicam que essas margens poderiam estar cobertas por lábios espessos e carnosos. É fascinante imaginar se esse ícone blindado se parecia mais com os predadores terrestres atuais do que diz respeito ao fechamento da boca por tecidos moles. Esse período também traz inovações de reprodução e locomoção simplesmente críticas. O Materpiscis é a primeira evidência mineralizada definitiva de fertilização interna e nascimento vivo, tudo comprovado por conexões em um cordão umbilical fóssil intacto. Em paralelo, a locomoção dá um grande passo com o Acanthostega. Esse tetrápode apresentava octodactília funcional, ostentando exatos 8 dedos nas patas. Esse plano estrutural foi essencial para fornecer o suporte necessário na migração das linhagens aquáticas para as margens continentais. Seção 3. Florestas e artrópodes gigantes. O Devoniano marca o aparecimento da colonização terrestre. E aqui não estamos falando apenas de formas de vida rastejando para fora da água. Estamos falando do surgimento de florestas densas e massivas que começaram a cobrir os continentes. E isso é de extrema importância, porque essas florestas alteraram fundamentalmente os ciclos geoquímicos do planeta e prepararam o cenário para drásticas mudanças na composição da nossa atmosfera. A proliferação destas florestas densas levou a teores de oxigênio completamente distintos na atmosfera, e essas condições atmosféricas geomorfológicas únicas forneceram o suporte necessário para o aparecimento de artrópodes terrestres gigantes. Os limites físicos do que a biologia poderia sustentar na Terra foram radicalmente alterados pelas propriedades dessa nova atmosfera. Pensem em um milípede moderno, o popular piolho de cobra que podemos encontrar em nossos quintais. Agora, comparem isso com o Arthropleura, um miriápode herbívoro que apareceu no final do Paleozoico.
Este animal formidável, fortemente blindado, podia atingir o comprimento de um pequeno carro. É essencialmente um trem vivo e blindado percorrendo o chão da floresta. Esse nível de tamanho para um invertebrado terrestre só foi fisicamente possível por causa das regras específicas e da atmosfera única daquele regime planetário. Outras formas físicas extremamente distintas também surgiram para dominar essa era. Nos oceanos do Devoniano apareceu o Dunkleosteus, um peixe placodermo maciço e incrivelmente blindado. No lugar de dentes comuns, ele possuía imensas placas ósseas cortantes em sua mandíbula, capazes de partir suas presas ao meio. E mais tarde, na terra firme, surgiu o Gorgonops, um gigantesco predador terrestre da época do Permiano. O Gorgonops possuía um crânio excepcionalmente robusto, suportando uma dentição heterodonte extrema, com enormes presas afiadas. Mas o detalhe osteológico mais notável são os furos contínuos ao redor da região nasal. Isso atesta que existiam ali tecidos espessos para vibriças sensoriais, os precursores dos bigodes atuais. Além disso, análises de lipídios em coprólitos permianos sustentam o uso formidável de pelos termorreguladores por esses predadores, cobrindo seus corpos muito antes dos mamíferos propriamente ditos surgirem. Estas não eram versões ligeiramente diferentes dos animais de hoje, mas sim formas e projetos biológicos altamente especializados que reinavam soberanos em seu próprio mundo. 4. A fauna carbonífera, focada em artrópodes terrestres e amniotas basais. Com os altos níveis de oxigênio do carbonífero, surgiram anomalias estruturais curiosas, a começar pela mega-aracne. Por muito tempo, um erro interpretativo classificou esse animal como a maior aranha do mundo, mas os autores deixam claro o equívoco. Na verdade, era um enorme euripéterido de água doce. Entre os tetrápodes, as dinâmicas também são incríveis. O Megalocephalus moldou um plano anfíbio de sucesso totalmente focado na emboscada fluvial estática, agindo de forma bem similar aos crocodilos. Contudo, a grande chave para o futuro estava com Ilônamos. A anatomia basal desse pequeno animal estabeleceu o modelo definitivo do organismo amniota. Essa independência biológica da água, graças ao surgimento do ovo amniótico e de um crânio bem adaptado, ditou como as linhagens prosperariam em terra firme a partir dali. 5. O fim no Permiano, marcado pelos sinapsídeos especializados e anfíbios. As águas do Permiano abrigavam o Helicoprion, um bicho cujo aparato em espiral manteve o meio científico confuso por mais de um século. No passado, chegou-se a pensar que aquela serra circular de dentes pertencesse a barbatanas, narizes alongados ou dorsos cartilaginosos. O debate analisado pelos autores se encerra com modelos cranianos rigorosos, confirmando que essa impressionante bateria esferoidal ficava profundamente assentada na mandíbula inferior, operando como uma máquina contínua de esmagamento contra a maxila superior. Para os animais do período com aparência de paquiderme, como os Temenosuchus, a quantidade de chifres ósseos no crânio gera grandes disputas biomecânicas. Uma vertente argumenta que os chifres serviam como pontos de ancoragem maciços para músculos fortes de mastigação. Perto do fim dessa era, vemos anomalias de proporções colossais. O Aeryops apresenta-se como um gigante semiaquático que funde traços equivalentes entre um sapo gigante contemporâneo e adaptações pélvicas de salamandras. Em contraste drástico, temos o Cotilorhynchus. O corpo dele ostentava uma estrutura inflada em forma de barril, garantindo espaço gigantesco para as câmaras fermentativas de plantas no intestino. O traço mais bizarro é que esse tonel gigante era coroado por um crânio desproporcionalmente minúsculo. Seção 4. A escala do tempo profundo. A história da Terra consiste em uma sucessão de mundos, cada um com configurações físicas e biológicas próprias. Não estamos olhando para uma paisagem estática que sofreu um mero desgaste superficial ao longo dos anos. Nós estamos observando regimes onde as regras do que pode sobreviver, do que está presente na atmosfera e de como os ciclos ecológicos funcionam são simplesmente apagadas e substituídas por conjuntos inteiramente novos de condições. Cada terra que examinamos aqui possui as suas próprias regras, de modo que poderiam muito bem ser corpos celestes diferentes. Vamos examinar o que essa magnitude de transformação exige da nossa compreensão do tempo. A amplitude profunda das mudanças físicas e biológicas requer o que os geólogos chamam de tempo profundo, ou seja, a vastidão de bilhões de anos. A hipótese de uma Terra jovem é estruturalmente incompatível com as evidências encontradas na rocha e nos fósseis. Simplesmente não há espaço em uma linha do tempo encurtada para que ecossistemas e estados planetários inteiros surjam, se estabeleçam de forma tão completa e em seguida sejam totalmente substituídos, repetidas vezes.
Tal complexidade e amplitude de transformações são incompatíveis com a hipótese de uma Terra jovem, pois demandam escalas de tempo profundas para que tais estados planetários surjam, se estabeleçam e sejam substituídos. As rochas e a composição química registrada contam uma história inegável de antiguidade profunda e de mudanças em uma escala planetária colossal. Isso nos deixa com um pensamento instigante para concluir a nossa análise de hoje. As evidências nos forçam a reconhecer que a Terra em que andamos, respiramos e vivemos neste exato momento é apenas mais uma iteração temporária. Se o nosso planeta já foi uma sucessão de mundos inteiramente alienígenas e incrivelmente diversos no passado, qual configuração física, química e atmosférica irreconhecível inevitavelmente surgirá para substituir o nosso estado planetário atual no futuro distante? Fica aí a reflexão sobre o vasto alcance do tempo profundo.